Você é manteiga derretida, essa frase, ou alguma variação cruel dela, Dona Maria repetiu tantas vezes que, em algum momento, deixou de ser apenas a voz dela e se tornou a sua voz interior. Agora, cada vez que uma emoção te atinge em cheio, cada vez que o coração acelera, cada vez que a alma se manifesta, essa frase surge automaticamente. Na sua mente, você é manteiga derretida e você se encolhe como um caracol assustado, se fecha em copas, se cala, se esconde, engole a emoção, a lágrima, o grito preso na garganta, porque aprendeu, da pior forma, que sentir é perigoso, que suas emoções são exageradas, que existe algo intrinsecamente errado em você. Carl Jung, um gigante da psicologia, identificou algo profundamente perturbador sobre essas frases repetidas pelas mães. Ele descobriu que elas não são meras lembranças, passageiras, efêmeras. Elas se instalam na psique, como programas de computador, rodando em segundo plano, silenciosamente, mas com um poder incrível, e continuam rodando por décadas. Mesmo quando Dona Maria já não está mais presente, fisicamente. Deixa eu te contar uma história. A história da Ana. Ana tinha 38 anos, quando teve um insight que mudou sua vida completamente. Ela estava em uma reunião de trabalho, defendendo uma ideia brilhante. Ela sabia que era boa. Abriu a boca para falar e ouviu uma voz dentro da cabeça. Quem você pensa que é, garota? A voz era tão nítida, tão familiar, que Ana travou. Instantaneamente, passou o resto da reunião em silêncio sepulcral. Quando finalmente chegou em casa, ficou remoendo. De onde vinha aquela voz? Porque ela sempre aparecia, justamente quando Ana estava prestes a brilhar. Porque ela a paralisava nos momentos cruciais. E então, a lembrança a atingiu como um raio. Quem você pensa que é, garota? Era a frase que Dona Maria repetia. Sempre. Que Ana demonstrava qualquer sinal de ambição ou autoconfiança aos 7 anos, quando disse que queria ser médica. Quem você pensa que é, garota? Aos 12, quando foi selecionada para um programa de jovens talentos. Quem você pensa que é, garota? Aos 16, quando ganhou uma bolsa de estudos. Quem você pensa que é, para achar que merece isso? A frase foi repetida tantas vezes que Ana a internalizou completamente. E agora, aos 38 anos, Dona Maria morava em outra cidade. Mal se falavam, mas a voz continuava lá, sabotando cada momento de potencial grandeza. Agora, presta atenção, porque isso é crucial. Jung explicou que a psique de uma criança é como argila fresca, maleável. Tudo o que os pais dizem deixa uma marca, inevitavelmente. Mas algumas marcas são mais profundas do que outras. Frases repetidas à exaustão, especialmente em momentos de fragilidade emocional, não são apenas ouvidas. Elas são instaladas como um software. A criança não tem a capacidade de filtrar, de analisar criticamente. Ela não consegue racionalizar. Isso é apenas a opinião da minha mãe, e não uma verdade absoluta sobre mim. A criança simplesmente absorve, e o que é absorvido repetidamente se torna estrutura, se torna a base, o alicerce, sobre o qual a identidade é construída. Se Dona Maria repetiu durante anos que você era manteiga derretida, você não apenas ouviu isso, você se tornou isso. Sua identidade foi moldada.
ao redor dessa crença limitante. E agora, você vive como se fosse verdade. Eu vou te mostrar agora as frases mais comuns que mães narcisistas repetem incessantemente. E enquanto eu falo, observe atentamente. Qual delas faz seu estômago embrulhar? Qual delas você reconhece? Não apenas como uma lembrança distante, mas como a voz, a maldita voz, que ainda fala na sua cabeça. A primeira frase, como já vimos, é: você é manteiga derretida. Essa frase, aparentemente inofensiva, faz um estrago devastador. Ela ensina a criança que suas emoções são um problema, um estorvo, que sentir profundamente é um defeito de caráter, que existe uma forma correta de sentir. E você, lamentavelmente, não consegue atingir esse padrão. Crianças que ouvem isso repetidamente aprendem a desconfiar das próprias emoções. Na vida adulta, essas pessoas frequentemente não sabem o que sentem. Ficam perdidas, confusas, quando perguntadas: como você está? Entram em pânico, porque passaram a vida inteira sendo ensinadas que seus sentimentos eram errados, inadequados. Ana era assim, exatamente assim. Ela me disse: eu não sei se o que eu sinto é real ou se eu estou exagerando. Sempre fico em dúvida. Sempre acho que estou sentindo demais. Isso não é sensibilidade excessiva. Não se engane, isso é o resultado trágico de uma criança que foi ensinada a não confiar em si mesma, a duvidar da própria percepção. A segunda frase é: por que você não pode ser mais como seu sobrinho, ou sua prima, ou seu afilhado, ou o filho da vizinha? Essa frase é particularmente cruel, porque ataca em duas frentes, simultaneamente. Primeiro, ela diz à criança que ela não é boa o suficiente, exatamente como é. Segundo, ela escancara que existe alguém melhor, alguém superior, alguém que consegue ser o que você nunca conseguirá, alguém que merece o amor que você, inegavelmente, não merece. Crianças que ouvem isso repetidamente desenvolvem uma incapacidade crônica de se sentirem suficientes. Não importa o que conquistem, não importa o que alcancem, sempre existe alguém fazendo melhor. Sempre existe uma versão ideal que elas nunca conseguem ser. E passam a vida inteira correndo atrás, desesperadamente, de uma aprovação que nunca chega, porque a corrida foi programada para nunca ter fim. Ana vivia inexoravelmente nessa corrida insana, no trabalho, sempre se comparando com os colegas, sempre achando que os outros eram mais competentes, sempre sentindo que estava apenas fingindo saber o que fazia. Isso tem um nome: complexo de vira-lata. E frequentemente começa com essa frase devastadora: por que você não pode ser mais como seu sobrinho? Você aprendeu, da pior maneira, que existe um padrão inatingível que você nunca consegue alcançar e agora vive eternamente correndo atrás de algo que sempre se move, que sempre está um passo à frente. E o pior é que quando você finalmente alcança, o padrão muda, porque nunca foi sobre alcançar, de verdade, foi sobre manter você em movimento constante, manter você pequena, manter você buscando incessantemente uma aprovação que sua mãe nunca, jamais daria. A terceira frase é: depois de tudo que eu fiz por você. Essa frase, traiçoeira, transforma o amor em dívida.
Transforma o cuidado em obrigação inescapável. Ensina à criança que não existe amor incondicional, que tudo tem um preço, que ela deve algo por ter sido amada. E o pior, ensina que ela nunca, jamais, poderá pagar essa dívida, porque a dívida é impossível de quitar. Pessoas que cresceram ouvindo isso, frequentemente se tornam adultos, que não conseguem receber, não conseguem aceitar presentes, sem se sentirem culpadas, não conseguem receber amor sem esperar, ansiosamente. A cobrança implícita, não conseguem relaxar em relacionamentos, porque estão sempre calculando, obsessivamente, o que devem. Ana tinha isso também. Quando o namorado fazia algo gentil por ela, Ana imediatamente pensava: o que ele vai querer em troca? Não porque o namorado era assim, mas porque Dona Maria a ensinou cruelmente que gentileza sempre tem um preço. A quarta frase é: eu sei o que é melhor para você, repetida ao longo de anos. Essa frase, sorrateiramente, faz algo sutil, mas devastador. Ela ensina à criança que sua própria percepção não é confiável, que ela não sabe o que quer de verdade, que precisa de alguém de fora para lhe dizer o que é certo, o que é melhor. Adultos que cresceram assim frequentemente têm enorme dificuldade em tomar decisões, ficam paralisados diante de escolhas simples, buscam constantemente, desesperadamente, a opinião dos outros, não confiam, jamais, no próprio julgamento, porque fomos programados para acreditar que não sabemos o que é bom para nós mesmos. E isso se estende para tudo. Que roupa vestir, que comida pedir, que carreira seguir, com quem se relacionar. Tudo se torna uma fonte de ansiedade, porque cada escolha carrega o peso de potencialmente estar errada. E se você sempre está errada, melhor nem escolher. Melhor deixar outra pessoa decidir. Melhor continuar sendo a criança que precisa de orientação. Mesmo aos 30, 40, 50 anos, a dinâmica não muda. Só muda quem você deixa no papel de Dona Maria. Pode ser um parceiro controlador, pode ser um chefe dominador, pode ser uma amiga que sempre sabe mais. Você recria a dinâmica familiar, porque é a única que conhece, e continua terceirizando suas decisões, porque nunca aprendeu que podia confiar em si mesma. Ana descreveu isso com clareza. Ela disse: eu pergunto para todo mundo antes de decidir qualquer coisa. O meu namorado, minhas amigas, até meu terapeuta. Eu não consigo simplesmente escolher. Por quê? E se eu escolher errado? E se eu escolher errado? Esse medo não é natural. Foi instalado por uma Dona Maria, que precisava controlar. E para controlar, precisava fazer a filha acreditar que era incapaz. A quinta frase é: você nunca vai conseguir. Às vezes dita diretamente, às vezes implicada, às vezes apenas comunicada através de suspiros de desapontamento e olhares de dúvida. Essa frase cria o que Carl Jung chamava de complexo de fracasso. A pessoa não apenas espera fracassar, ela precisa fracassar. Porque o fracasso confirma a narrativa. O fracasso faz sentido. O fracasso é familiar. O sucesso seria assustador, porque contradiz tudo o que ela aprendeu sobre si mesma. Ana sabia disso intimamente. Ela tinha um padrão claro. Sempre que estava prestes a ter sucesso em algo, algo dava errado. Um projeto quase finalizado,
que ela abandonava no último minuto. Um relacionamento promissor, que ela sabotava quando ficava sério, uma promoção para a qual não se candidatava, mesmo sendo a mais qualificada. Não era azar. Era o programa rodando. A voz da Dona Maria dizendo: "Você nunca vai conseguir." E Ana obedecendo. O mais perturbador é que Ana nem percebia que estava sabotando. Parecia apenas circunstância. Parecia apenas má sorte. Parecia que o universo conspirava contra ela. Mas era ela mesma, seguindo um roteiro escrito pela Dona Maria, um roteiro que dizia: "Você nunca vai conseguir." E Ana vivia esse roteiro todos os dias, sem saber que podia reescrevê-lo, sem saber que podia escolher um final diferente, sem saber que o fracasso repetido não era destino, era obediência. A sexta frase é: "Eu faço tudo por você e você não agradece." Essa frase cria culpa crônica. A criança aprende que não importa o que faça, nunca será suficiente, nunca agradecerá o bastante, nunca retribuirá adequadamente. E essa culpa se torna uma companheira constante. Pessoas que cresceram ouvindo isso frequentemente se sentem culpadas por existir, culpadas por ter necessidades, culpadas por ocupar espaço, culpadas por simplesmente estar vivas, e passam a vida tentando compensar uma dívida que nunca existiu. Porque amor não é transação, cuidado parental não é favor. Mas a Dona Maria narcisista transformou tudo em negócio, e a criança ficou eternamente devendo. Carl Jung explicou algo crucial sobre a formação do que ele chamava de sombra. A sombra é a parte de nós que reprimimos, que escondemos, que fingimos não existir. E muito do que vai para a sombra vai porque a Dona Maria diz que era inaceitável. Se sua Dona Maria repetidamente criticou sua raiva, você reprimiu a raiva e agora não consegue se defender. Se sua Dona Maria repetidamente criticou sua vaidade, você reprimiu o orgulho de si mesma e agora não consegue celebrar suas conquistas. Se sua Dona Maria repetidamente criticou seus desejos, você reprimiu o querer e agora não sabe o que quer da vida. Cada frase repetida foi um pedaço de você sendo empurrado para a escuridão. E agora você vive uma versão reduzida de quem poderia ser, porque as partes mais vivas de você foram exiladas pela voz da sua Dona Maria. Mas espere, tem algo ainda mais profundo que preciso te mostrar. Carl Jung identificou que não é apenas a frase que causa dano, é a repetição. Uma frase dita uma vez pode doer, mas uma frase repetida 1000 vezes se torna verdade. Não verdade objetiva, verdade subjetiva. A verdade sobre a qual você constrói sua identidade. Pense em quantas vezes sua Dona Maria disse aquela frase. Quantos anos, quantas situações diferentes, quantas vezes você ouviu as mesmas palavras. Cada repetição era como uma gota de água caindo na pedra. Uma gota não faz diferença. Mas 1000 gotas, 10.000 gotas, 1 milhão de gotas esculpem um buraco. E esse buraco é o que você sente quando olha para si mesma e não encontra valor, quando busca confiança e encontra dúvida, quando tenta amar a si mesma e encontra a voz da sua Dona Maria dizendo que você não merece. Ana me contou uma memória que ilustra isso perfeitamente. Ela tinha 5 anos, estava brincando de se vestir com as roupas da Dona Maria. Se olhou no espelho e se achou bonita. Por um momento, apenas um momento, ela sentiu o que crianças deveriam sentir: alegria pura, admiração por si mesma, a sensação simples de estar bem consigo mesma.
E então a Dona Maria entrou no quarto, olhou para Ana e disse: "Você parece ridícula. Tire isso agora." Ana nunca mais brincou de se vestir. Mas, mais importante, Ana nunca mais se olhou no espelho com admiração. Aquela única frase, naquele único momento, não seria suficiente para causar tanto dano. Mas não foi uma única vez. Foi a primeira de milhares. Cada vez que Ana se arrumava para sair, a Dona Maria comentava algo. "Você vai sair assim? Esse vestido te faz parecer gorda. Por que você não cuida mais da sua aparência?" As frases variavam, mas a mensagem era sempre a mesma. Você não é bonita. Você não é suficiente. Você deveria ter vergonha de si mesma. E Ana aprendeu a ter vergonha. Até hoje, aos 38 anos, Ana não consegue receber um elogio. Quando alguém diz que ela está bonita, ela imediatamente pensa em todos os defeitos, em tudo que está errado, em todas as razões pelas quais a pessoa está enganada. Isso não é humildade, isso é a voz da Dona Maria, ainda repetindo, ainda destruindo, ainda controlando. Você pode estar se perguntando: minha Dona Maria me amava a seu modo. E talvez seja verdade. Talvez sua Dona Maria tenha feito o melhor que podia com o que tinha. Talvez ela mesma tenha sido ferida por sua própria Dona Maria. Carl Jung falou sobre a transmissão geracional de traumas. A voz que sua Dona Maria usava com você provavelmente era a mesma cantilena que a Dona Maria usava com ela. E assim segue. Gerações de mulheres machucando outras mulheres, com palavras que parecem inofensivas, mas que causam um estrago gigantesco. Isso explica, mas não cura. Porque explicação não é a mesma coisa que libertação. E você não vai se livrar da voz da sua Dona Maria, simplesmente entendendo de onde ela veio. Você precisa fazer algo mais. Carl Jung já sacava que para curar esse complexo materno negativo, você precisa, antes de tudo, reconhecer a voz. Identificar quando ela resolve dar o ar da graça. Perceber que aquele pensamento crítico, que brota automaticamente, não é um pensamento seu, é o pensamento da sua Dona Maria, e que você internalizou. Parece bobagem, mas isso liberta muito, porque enquanto você não faz essa distinção, você acredita que a crítica vem de você, que é sua avaliação pessoal, que é a verdade. Mas quando você se toca, opa, essa é a voz da minha Dona Maria, você abre um espaço para questionar, para perguntar: será que isso é verdade mesmo? Ou é só o que a minha Dona Maria acreditava? Ana começou a fazer isso. Toda vez que ouvia aquela voz dizendo: quem você pensa que é, hein? Ela parava e dizia para si mesma: essa é a voz da minha Dona Maria. Não é a minha voz. Não é a verdade. No começo, parecia forçado, meio artificial, mas com a prática, alguma coisa começou a mudar. A voz foi ficando mais fraca, menos automática, menos onipresente. E nos espaços de silêncio que foram se abrindo, Ana começou a ouvir uma voz diferente, uma voz mais gentil, uma voz que talvez sempre estivesse ali, abafada pela gritaria da crítica, a voz do seu verdadeiro eu. E aqui eu preciso te alertar sobre uma coisa super importante. Quando você começa a questionar a voz da sua Dona Maria, quando começa a sacar que aquela crítica não é sua, uma coisa estranha pode acontecer. Você pode sentir culpa, pode sentir que está traindo a sua Dona Maria, pode sentir que é ingrata por questionar alguém que te criou. Isso também foi programado. A mãe narcisista instala não só a crítica, mas também a proteção contra o questionamento da crítica.
É uma defesa dupla. A primeira camada berra: você é manteiga derretida. A segunda camada sussurra: se você questionar isso, você é ingrata. Aí você fica presa, aceitando a crítica como se fosse a verdade e se sentindo culpada quando tenta questioná-la. Ana sentiu isso forte quando começou a perceber que aquela voz crítica era da Dona Maria. Sentiu uma onda de culpa, como se estivesse fazendo alguma coisa errada, como se estivesse traindo a família, como se fosse uma filha desnaturada por finalmente enxergar a verdade. Essa culpa faz parte do sistema e foi instalada justamente para impedir o que você está fazendo agora. Perceber, questionar, se libertar. Então, se você sentir culpa enquanto assiste a esse vídeo, saiba que isso também foi colocado aí. E você pode sentir a culpa e continuar mesmo assim. Porque culpa programada não é verdade. É só mais uma forma de controle. Mas tem mais um passo que Jung considerava essencial. Você precisa dar voz à parte de você que foi silenciada. Se a sua Dona Maria disse que você era manteiga derretida, você precisa honrar a sua sensibilidade, permitir que ela exista, celebrá-la como o dom que ela é. Porque sensibilidade não é fraqueza. É a capacidade de sentir profundamente, de perceber as nuances, de se conectar com a experiência humana de um jeito que pessoas menos sensíveis não conseguem. Sua Dona Maria chamou isso de defeito porque não conseguia lidar com as próprias emoções. Mas o problema nunca foi a sua sensibilidade. Foi a incapacidade da sua Dona Maria de acolhê-la. Ana precisou aprender isso, que as emoções dela não eram demais, que era a mãe dela que era de menos presente, de menos capaz, de menos equipada para lidar com uma filha que sentia profundamente. E quando Ana finalmente entendeu isso, alguma coisa se libertou, não instantaneamente, não completamente, mas um começo. O começo de parar de se desculpar por existir. Tem um exercício que Carl Jung recomendava para quem carrega a voz crítica da mãe. Ele chamava de diálogo ativo. Funciona assim: quando a voz aparecer, não ignore, não fuja, não tente abafá-la. Em vez disso, responda. A voz diz: você é manteiga derretida. Você responde: minha sensibilidade me permite sentir a vida profundamente. A voz diz: quem você pensa que é? Você responde: eu sou alguém que merece ocupar espaço nesse mundo. A voz diz: você nunca vai conseguir. Você responde: eu já consegui muitas coisas e vou conseguir muito mais. No início, parece ridículo. Parece que você está falando sozinha. Mas o que está acontecendo é muito mais profundo do que parece. Você está criando uma nova voz. Uma voz interna que defende você em vez de atacar. Uma voz que oferece apoio em vez de crítica. Uma voz que pode, eventualmente, substituir a voz da sua Dona Maria. Ana praticou isso por meses. E alguma coisa começou a mudar. A voz da mãe não sumiu de vez, mas ficou mais fraca. E a nova voz, a voz de Ana defendendo Ana, ficou mais forte, até que um dia, Ana percebeu que a primeira voz que aparecia diante de um desafio já não era a da Dona Maria, era a dela, dizendo: você consegue. Você que está assistindo a esse vídeo, se você reconheceu a voz da sua Dona Maria nessas palavras, se você percebeu que aquela crítica interna não é sua, então você já deu o primeiro passo. A consciência é o início da cura, mas é só o início. A jornada é longa, porque você não está só mudando um pensamento.
Você está reprogramando décadas de condicionamento, reescrevendo a base sobre a qual a sua identidade foi construída. E isso leva tempo. Se você quer que mais pessoas entendam como essas frases destroem, se você quer que esse tipo de conteúdo continue existindo, você pode me apoiar clicando no Valeu Demais aqui embaixo. Cada contribuição me permite dedicar mais tempo a pesquisar Carl Jung e trazer essas verdades que pouca gente tem coragem de falar. E você não está só me apoiando, está ajudando outras filhas feridas a finalmente entenderem por que sentem o que sentem. Finalmente perceberem que a voz crítica nunca foi delas. Agora eu quero te pedir uma coisa. Nos comentários, escreva a frase que a sua Dona Maria repetia, a frase que ainda ecoa na sua cabeça. Pode ser qualquer uma que eu mencionei, ou uma completamente diferente. Mas escreva, porque existe poder em tirar a frase da sua cabeça e colocá-la em palavras, em vê-la escrita, em perceber que outras pessoas também ouviram frases parecidas, que você não está sozinha nessa experiência. Eu leio todos os comentários. E cada história compartilhada ajuda alguém a perceber que a voz na cabeça dela não é única. Existe uma epidemia silenciosa de Donas Marias que, sem querer, destruíram a autoestima das filhas, com palavras repetidas, como um disco riscado. Mas a cura é possível. Acredite. Antes de encerrarmos, preciso te dizer algo muito importante. Sua Dona Maria provavelmente não sabia o que estava fazendo. Não tinha a menor ideia do impacto que aquelas palavras teriam em você. Não entendia que cada repetição era como uma pedra a mais, erguendo um muro, separando você de si mesma. Isso não é desculpa, mas é contexto. Porque se você passar a vida odiando sua Dona Maria, você continua presa a ela como uma marionete. A raiva é necessária. O reconhecimento do dano é essencial, mas em algum momento você precisa decidir que a voz dela não vai mais controlar sua vida. Não por ela, por você. Porque você merece viver livre daquela frase. Merece se libertar dessas correntes. Merece se olhar no espelho e gostar do que vê, sem se sentir culpada. Merece sentir suas emoções sem se desculpar, sem se esconder. Merece acreditar que pode conseguir, que tem potencial. Merece existir, sem dever nada a ninguém, sendo autêntica. Ana me mandou uma mensagem, meses depois que começamos a trabalhar juntas. Ela escreveu: hoje, eu estava em uma reunião. Tive uma ideia. Abri a boca para falar e ouvi a voz. Quem você pensa que é? Mas dessa vez, eu respondi. Eu disse para a voz: eu sou a Ana e a minha ideia é boa. E falei. E todo mundo concordou. E eu não senti vergonha nenhuma. Esse é o poder de reconhecer a voz e escolher, não obedecê-la. Não acontece da noite para o dia. É um processo, mas acontece. Uma pequena vitória de cada vez. Um passo de cada vez. Até que um dia, você percebe que a voz está mais fraca. Quase um sussurro, que o espaço entre o pensamento crítico e a sua resposta ficou maior, mais amplo, que você não está mais vivendo para provar algo para sua Dona Maria, para impressioná-la. Está vivendo para você, pelos seus sonhos. A frase que sua Dona Maria repetia pode ter destruído sua autoestima na infância, te transformando em manteiga derretida. Mas você não é mais criança. Você não é mais refém daquela voz. Não precisa mais se esconder. Você pode questioná-la,
desafiá-la, pode desobedecê-la, ignorá-la, pode criar uma nova voz, a sua voz de verdade, uma voz que diz: você é suficiente, você é capaz, você merece, ecoando como um mantra, e aos poucos, essa nova voz pode se tornar tão forte quanto a antiga, pode substituir o programa que sua Dona Maria instalou, esse software defeituoso, pode te libertar de décadas de condicionamento, te dando asas para voar. Se este vídeo te ajudou a entender algo sobre a sua própria história, se tocou seu coração, se inscrevendo no canal, você me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, a iluminar caminhos. E se você conhece alguém que também ouve a voz crítica da mãe, na própria cabeça, compartilha este vídeo sem medo, porque não se cura o que não se vê, o que fica escondido, e muita gente passa a vida inteira achando que aquela voz cruel é a sua própria voz, sem saber que foi instalada por outra pessoa, como um vírus. Até assistir um vídeo como esse e ter um clique e finalmente perceber: essa voz nunca foi minha, essa voz é da minha Dona Maria e eu posso escolher não ouvi-la mais. Você é mais do que as frases que sua Dona Maria repetiu. Você é mais do que o programa que foi instalado na sua psique, essa programação limitante. Você é mais do que a voz crítica que ainda ecoa na sua cabeça como um fantasma. Você é mais do que a versão de você que sua Dona Maria enxergava, a sombra que ela projetava, porque sua Dona Maria via através de um filtro distorcido, um filtro construído pelas próprias feridas dela, pelas próprias dores, pelas próprias limitações dela, pelas próprias incapacidades dela. E o que ela via nunca foi você de verdade. Foi apenas o que o filtro dela permitia ver, uma imagem incompleta. E agora, finalmente, você pode se ver sem esse filtro, com clareza. Pode descobrir quem você realmente é, sem máscaras, não a versão manteiga derretida, frágil e vulnerável, não a versão que nunca seria nada, que não tinha futuro, não a versão que devia ser mais como o sobrinho, a cópia imperfeita, mas a versão real, a sua essência, a versão que existe por baixo de todas as frases, de todas as camadas, a versão que sua Dona Maria nunca conseguiu enxergar, a beleza oculta, mas que sempre esteve lá, intacta, esperando ser vista, ser reconhecida, ser amada. E a prova disso é que você assistiu a este vídeo até aqui, porque alguma parte de você sabe que merece mais. Alguma parte de você ainda acredita que é possível se libertar. Alguma parte de você, a parte mais verdadeira, nunca acreditou naquela frase, apenas aprendeu a ficar em silêncio, a se calar, a se esconder. Mas agora, você pode dar voz a essa parte, pode deixá-la falar, se expressar, pode deixá-la existir, brilhar intensamente, e pode descobrir quem você realmente é quando a voz da sua Dona Maria finalmente se cala e você ouve a sua própria voz.